Fica um segundinho e olha. Isto. Com 5 batatas cozidas, vamos fazer algo que parece comprado, mas é feito em casa. Não é croquete, não é pastel, não é empadão de carne. Mas quando você prova, com certeza vai querer repetir essa receita. E o melhor de tudo é que é muito fácil de fazer. E hoje vou usar 5 batatas, 40 gramas de manteiga, um ovo, um maço de salsa, 200 gramas de farinha, que dá mais ou menos 1,5 xícaras, uma colher de chá de fermento em pó, 400 gramas de carne moída, uma cebola e meio pimentão. Você vai descascar as batatas e também cortá-las em cubos. Não corte os cubos muito pequenos, pois podem se desfazer ao cozinhar, mas faça relativamente pequenos, não muito grandes. Por quê? Eles cozinham mais rápido, economizando tempo e energia. Aqui tem uma panela que, como você pode ver, tampei para que a água comece a ferver mais rápido. E depois adiciono a batata. Simples e sem complicações tudo aqui. Você pode adicionar sal para ir salgando. Enquanto cozinha, salsinha, um bom punhado bem apertado e bem picado para que fiquem finas as tiras. Vou fazer o mesmo com uma cebola, embora essa eu vá usar no final com a carne. Corto algumas tiras e olha, se eu tiver em tiras é super fácil fazer cubinhos bem pequenos que quase se desfazem. Viu? Corta as tiras e pronto. Mesma operação que faço com meio pimentão vermelho. Mas você pode usar o verde se preferir. Eu adoro o vermelho, então é o vermelho que eu coloco. Depois que a batata cozinhar, você verifica o ponto. É muito fácil, você pega uma colher e espeta com um garfo. Se ela desmanchar fácil, está pronta. E agora vamos preparar um purê. Como? Tirando a água das batatas, mas mantendo elas bem quentes. Você adiciona umas 2 colheres bem cheias de manteiga e dá uma mexida. E agora é só triturar. Eu uso um mixer de mão, mas você poderia fazer no liquidificador sem nenhum problema. A questão é bater com calma, até que você tenha uma espécie de pasta ou purê uniforme, como este que você vê aqui. Aqui já está cheirando bem, mas espera até a gente adicionar a salsa. Como eu disse, a salsa vai dentro para dar um toque extra. Esse aqui só precisa dar uma mexida, mas você vai fazer isso junto com o ovo, que você coloca direto no mixer. Assim ele se dissolve quase instantaneamente e você não corre o risco de cozinhar antes da hora por causa do calor do purê. Depois que estiver tudo bem cremoso, você confere. E olha que textura boa! O que falta pra gente? Basta adicionar um pouco de sal e pimenta. Dá para fazer isso nas batatas no início, mas o ideal é fazer agora. É que quando você mistura, pode provar e ir ajustando. Você nunca vai errar no ponto do sal. Bom, como eu disse, com tudo quente você mistura tudo direitinho. E agora vamos dar consistência com 1,5 xícaras de farinha. Eu uso farinha de trigo comum, mas você pode usar a que quiser. E uma colherzinha de fermento em pó. Misture tudo muito bem, mexendo direitinho. Outra opção é adicionar 1 xícara de farinha, e depois o restante. Só vá adicionando farinha aos poucos, se for necessário. Assim, no final, você vai conseguir o mesmo resultado, uma espécie de bola de purê de batata que seja fácil de manusear. Então, vamos continuar mexendo porque já está quase pronto. Mas no final, é preciso dar o toque final com as mãos. Não pode ficar dura, só ser fácil de manusear. O truque é dar a última sovada em uma superfície de trabalho, com as mãos enfarinhadas. Assim fica a textura perfeita, como você vê aqui. Depois dividimos. E o mais fácil é cortar diretamente em cima com uma espátula, só isso. Viu? Parte perfeitamente. Eu vou dividir em 4 partes mais ou menos iguais. E você já pode ir achatando para que fique com formato de disco achatado. Não complique demais a sua vida. Simplesmente estique e deixe nessa posição enquanto prepara o resto, o que é muito fácil de fazer. Frigideira grande, um fio de óleo. E eu vou preparar os legumes de antes, ou seja, a cebola que eu tinha aqui picada. E também o meio pimentão. Eu adiciono junto, assim mesmo, sem complicação, em fogo médio. E uma vez que está aí,
Eu dou umas mexidas de vez em quando até ver que a cebola e o pimentão começam a ficar um pouco moles. Chega esse momento. Então, é hora de adicionar o ingrediente mais importante, que hoje é carne moída. Não sei se aí na sua casa vocês preferem de boi, se você prefere mais de porco, ou, como é o meu caso, uma mistura das duas. Mas o processo é o mesmo nos dois casos, só separa um pouco a carne, sal, pimenta, do jeito que você gosta. E você cozinha, mexendo de vez em quando, até ver que a carne está do jeito que você gosta. Se você gosta dela bem crocante, então deixe bastante tempo, deixe bem douradinha. Mas se você prefere mais macia, já sabe, cozinhe um pouco menos. É que cozinhar é isso, é aproveitar, respeitar o seu tempo e fazer as coisas do jeito que você gosta. Lembre-se de misturar os legumes. Isso vai deixar tudo muito mais suculento. É para isso que a gente coloca elas. Como você pode ver, eu faço isso com cuidado e eu uso uma espátula de confeitaria, mas qualquer colher de pau serve perfeitamente. Depois de alguns minutos, olha só como isso já está bonito, pronto para ser um recheio perfeito. Tenha em mente que você pode trocar o recheio, pelo que você tiver à mão, mas desse jeito fica sensacional. Pegamos a carne diretamente e colocamos uma quantidade em cada um dos bolinhos. E como? Assim mesmo. Você coloca, aperta um pouco para que a camada fique bem pressionada e não fique sambando muito. Dica importante. E fecha o pastelzinho. Como? É muito fácil. Você vai esticando a massa contra o próprio recheio. Se fizer isso com a ajuda de uma espátula de silicone, nada vai grudar. E por fim, você sela. Com a ajuda de um garfo. Se você perceber que está grudando muito, umedeça um pouquinho. Olha que coisa mais bonita. Você pode cozinhar na chapa, assim mesmo, ou até mesmo no forno. Mas eu gosto de empanar. Isso é totalmente opcional. Você pega 2 ovos, bate bem, para que fique um líquido uniforme. E passa cada super pastelzinho de batata direto aqui. O truque é deixar toda a superfície bem molhada. Então pega algum utensílio para poder mexer e vai virando, para que fique totalmente molhadinho. Olha, um grande como este é perfeito para mim. Faça isso com cuidado, porque agora a massa ainda está molinha. Uma vez que estiver encharcada, você leva para um prato. Bastante farinha de rosca. E isso vai dar o toque crocante definitivo. A questão é a mesma. Você deixa no farinha de rosca. E você tem que mexer de forma que fique coberto de farinha de rosca por todos os lados. Uma vez que estiver totalmente coberto assim, aí sim você pode cozinhar. Em uma frigideira em fogo médio. E quando estiver bem quente, você coloca essa maravilha dentro dela. Assim que você vir que a parte de baixo começa a dourar, o que vai levar alguns minutos, você vai ter que virar, logicamente. Então você gira e espera cozinhar também. Do outro lado. Como você pode ver, depois de virar, você pode aproveitar para moldar um pouco melhor. Ainda vai estar macio e aceita um pouco de correção. Você aperta com 2 coisas planas que não grudem, como essa escumadeira e essa espátula de confeitaria. E o acabamento vai ficar ainda mais perfeito. Depois de dar forma, espere até que tudo esteja dourado por baixo também. E quando estiver, olha, dos 2 lados está bem cozido. Você coloca no prato ou na bandeja, onde quiser apresentar essa verdadeira maravilha. Isso é uma loucura! Você vê que é muito fácil de preparar e que fica com uma aparência quase tão boa quanto o sabor. São aquelas receitas típicas que você faz uma vez e outra e sempre pedem de novo. E se você quiser ver o interior, olha só, veja como está incrível. Crocantes por fora, macios por dentro e com um recheio suculento.
Se você gostou da receita, já sabe, inscreva-se no canal para ficar por dentro e continuar vendo coisas deliciosas. E já que estamos à vontade, me diz, qual outro recheio você vai experimentar? Com certeza alguma ideia já passou pela sua cabeça, e eu fico feliz em aprender com você.